Olá, amigos. Eu sou Paulo Briguet, o cronista dos Sete Leitores, e hoje vou conversar com a professora Érica Cristina Rocha Gorga sobre a denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas. Segurem-se nas cadeiras, porque está começando Briguet Sem Medo. No dia 18 de fevereiro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Essa denúncia foi feita ao STF. Foi uma denúncia realmente que mexeu com todo o noticiário político brasileiro, causou grande turbulência à esquerda, à direita, na opinião pública, coincidiu com as pesquisas que mostram o atual ocupante da presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua maior desaprovação. Meus amigos, temos muito a falar sobre essa denúncia. E eu chamei aqui uma pessoa que entende do assunto para explicar a vocês, meus queridos sete leitores, tudo aquilo que realmente importa. O que significa essa denúncia? Essa denúncia tem alguma relação com a realidade dos fatos? É o que nós vamos perguntar para a professora Érica Cristina Rocha Gorga. Érica Gorga é doutora em Direito pela USP, com pós-doutoramento na Universidade do Texas. Ela também foi professora visitante e pesquisadora nas universidades de Yale, Cornell, Vanderbilt e Stanford. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Paulo? Um grande prazer Tudo em paz? participar do programa, Briguet Sem Medo. Érica, você nos últimos tempos tem sido muito ativa no debate público no Brasil, né? Comentando essas questões todas que envolvem o STF, a juristocracia brasileira, tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vivendo hoje. E às vezes nós, leigos, né, ficamos assim numa espécie de limbo, a gente fica sem saber o que fazer diante de tudo isso que está acontecendo. A gente queria conversar com você sobre essa denúncia do PGR. Professor, explique para nós, explique para o leigo, né? Para o leigo que está aqui acompanhando a Gazeta do Povo, em que consiste essa peça acusatória? A peça é uma peça bastante longa para caracterizar uma denúncia. A denúncia é a peça iniciadora da acusação num processo criminal. Então, quais são as características que um advogado de defesa, um promotor de justiça ou que o juiz vai esperar dessa peça? Normalmente você espera uma descrição do fato criminoso, o que nós chamamos de subsunção do fato à norma, quer dizer, explicar como que esse fato é subsumido, ele é interpretado, né, com relação à lei para haver o enquadramento da tipificação criminal. Qual é o tipo penal ali? Qual que é o crime da lei que esse fato, no plano concreto, corresponde? Então, esse que é o jargão técnico, por isso que é muito importante que essa peça ela descreva a conduta criminosa, ela aponte a lei e ela explique como que essa conduta criminosa infringiu de fato a lei, né, e constitui-se um crime. E o que nós temos com essa peça, com essa denúncia do PGR, tá, da Procuradoria-Geral da República? Após ler as 172 páginas, eu acho que a peça ela abre um leque enorme de questões ao invés de fechar, ao invés de direcionar. Porque quando começamos a ler, e a peça ela
é colocada, ela é organizada, primeiro ela aponta a imputação, né, que são os crimes ali que essas pessoas, que os 34 acusados estão incorrendo. Na sequência, que quando seria de se esperar, né, uma descrição bastante objetiva dessas condutas criminosas, essa peça ela apresenta uma introdução necessária. Ela faz uma introdução, um capítulo como se fosse um capítulo introdutório. E essa introdução ela é interessante porque ela começa a introduzir uma história, e a sensação que nós temos é de estar lendo um livro, estar lendo uma narrativa, estar lendo uma história ficcional. Porque a história ela começa a ser tão longa, e tão longa, e tão longa, e você começa... Bom, mas em qual... Esse fato aqui teria relação com que crime, em que lei? Né? Qual é o artigo do Código Penal que esse fato que está descrito aqui, para onde ele seria enquadrado? E aí a gente vai ver na imputação e depois a gente vai ver no pedido de condenação no final, aqueles fatos estão ali, mas não está sendo apontado exatamente, não se vê uma relação direta com o crime que está sendo apontado, ou que está sendo com o crime com o qual o PGR está acusando essas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Temos vários exemplos aqui de discussões que são, a meu ver, completamente inócuas, que alongam uma peça. Por quê? Porque ele vai demonstrar, por exemplo, que discursos do ex-presidente da República, do Bolsonaro, críticas realizadas a membros do Supremo Tribunal Federal, reuniões, lives daquelas que o ex-presidente Bolsonaro realizava nas redes sociais. Então, ele vai apontando ali diversas frases, diversas declarações do ex-presidente, como se tudo aquilo fosse evidência de uma preparação do crime. Só que quando você vai analisar a frase, a declaração, o discurso, né, até aquele discurso da Avenida Paulista, para que o seu ouvinte tenha a ideia clara, até aquele discurso de críticas ao STF, ele está elencado ali em um capítulo separado na peça acusatória, como se fosse um fato criminoso. Mas quando a gente vai analisar as declarações dos discursos, as declarações das lives, as frases que ele realizou, tudo aquilo não passa muitas vezes de críticas, de mera liberdade de expressão, críticas que ele está realizando sobre o sistema eleitoral brasileiro, críticas de decisões do STF e assim por diante. Então, a sensação de quem leu a peça é que muitas vezes o que está ali está havendo uma criminalização da própria palavra, o que é extremamente preocupante. Professora, é como se fossem reunidos vários fragmentos do discurso do presidente Bolsonaro ao longo do tempo, desde 2021, né? Vários fragmentos do discurso, e fosse construída com esses fragmentos uma narrativa, que pelo Exatamente. que a senhora está me falando, é uma narrativa literária. Não deve ser uma narrativa literária de boa qualidade, mas é uma narrativa literária, né? Ficcional. É uma narrativa ficcional. Nós ficamos com a sensação de estar lendo uma história que dificilmente seria o que você, como técnica do direito, esperaria ler em uma acusação, em uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque, novamente, tem vários fatos ali descritos que não guardam uma relação direta com os crimes que são imputados. É uma série de discursos ali que nós não sabemos exatamente o que tem. E se aquela invasão do 8 de janeiro não tivesse ocorrido, né, essas declarações, elas, olhando por si só, elas são completamente irrelevantes, são mera críticas políticas ao funcionamento de instituições no Brasil. Agora, aqui que está o grande pulo do gato. O PGR, ele quer que você acredite que porque aconteceu o 8 de janeiro de 2023, aqueles discursos lá atrás, de 2021, eles passam então eram preparações, eram atos preparatórios.
Já eram atos preparatórios, é como se ele já tivesse pensado tudo no que ele dizia em 2021, ele já teria ciência de que ele perderia a eleição de 2022 e já estava planejando desde então essa tentativa de golpe. Professora, de uma peça acusatória da PGR, que é a cúpula do Ministério Público no Brasil, a gente poderia esperar bom direito, mas parece que veio má literatura. Eu estou enganado? Exatamente. Má literatura porque não chama atenção assim por nenhuma característica muito especial na forma, né, que a língua portuguesa é ali colocada. Muitas palavras, inclusive, nós percebemos que estão completamente fora de contexto, né? Menção, por exemplo, a discursos de ódio, quando na realidade nós sabemos que discurso de ódio não é crime no Brasil, não existe tipificação de um crime de proferir discurso de ódio, né? Isso não existe. A questão de discurso de palavras antidemocráticas também nós não temos no Código Penal brasileiro nenhuma tipificação de linguagem antidemocrática, não existe isso. Então, como é que eu vou caracterizar de linguagem antidemocrática o discurso de alguém simplesmente cujas ideias políticas eu não compactuo, né? Isso não é democrático. Isso não seria antidemocrático, seria justamente uma questão de democracia, você saber escutar o discurso de um político mesmo que você não concorde com as ideias dele. Professora, falamos da PGR, agora vamos falar do STF. Na sua opinião, o STF tem condições de fazer um julgamento técnico e justo desse caso? A peça, Paulo, acusatória, ela vai ser, então, processada perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que olhar a composição da primeira turma. E a composição da primeira turma é a seguinte: nós temos o ministro Cristiano Zanin presidindo essa turma hoje, nós temos a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes e ministro Flávio Dino. Agora vamos fazer uma análise, que é uma análise de direito, uma análise jurídica sobre a composição, né, desses julgadores. No caso do ministro Alexandre de Moraes, todos nós sabemos, inclusive consta na peça da Procuradoria-Geral da República, que ele era uma das vítimas com tentativa, inclusive, eles colocam de neutralização, é a palavra que o PGR utiliza, fazendo menção de que haveria uma tentativa de tirar a sua vida, né? De que, eventualmente, ele poderia ter sido assassinado nessa tentativa de golpe. Então, como uma pessoa que está sendo, numa peça, apontada como vítima daquele ato que se diz criminoso, que se acusa como sendo criminoso, como que ela vai poder julgar os acusados? No ordenamento jurídico brasileiro e em todos os ordenamentos jurídicos do Estado Democrático de Direito, essa possibilidade de julgamento ela já seria desde pronto considerada inviável, porque existe um conflito enorme entre a pessoa que é vítima dela poder julgar aquele que comete o ilícito contra ela. Então, olhando a composição da primeira turma, a gente teria que, de pronto, né, para um julgamento ser considerado justo e isento, nós teríamos que afastar a participação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ponto, ministro Flávio Dino. Ministro Flávio Dino, ele foi ministro de Justiça à época do 8 de janeiro de 2023. Ele já estava ali incumbido formalmente de checar e monitorar toda a questão da segurança, né, na esplanada dos ministérios. Então, o ministro Dino, como ministro da Justiça do governo Lula, ele também ficou, né, responsável por fornecer as filmagens do ocorrido no 8 de janeiro. E todos nós sabemos que essas filmagens nunca foram entregues, não é mesmo? Então, e ele mesmo declarou que não poderia entregá-las porque foram solicitadas por um lapso de tempo maior, um tempo depois
do ocorrido e que o sistema, então, não teria salvo essas imagens. Então, você veja, nós podemos questionar, inclusive, se a ação do ministro Dino, né, de não ter zelado pela manutenção, né, como sendo um dos responsáveis por zelar por essa manutenção das filmagens, se ele mesmo não teve um problema de falha nas suas responsabilidades. Como é que essa pessoa vai participar de um julgamento sobre justamente esses fatos, de cujas provas ele não zelou para que nós pudéssemos apurar isentamente o que de fato ocorreu? Então, enquanto ministro da Justiça, naquela época, na época do fato do 8 de janeiro, ele já não poderia participar, ele também já estaria em conflito. Então, nós já temos aqui 2 ministros da turma que deveriam se dar como ministros impossibilitados de participar do julgamento. E aí nós temos a questão também do ministro Cristiano Zanin. Aqui é uma questão que nós temos que perquirir, né? Não é de tão pronta, porque o ministro Zanin, de fato, ele não participou efetivamente, né? Não tinha uma responsabilidade no ato em si do 8 de janeiro, como tinha o ministro Flávio Dino, e nem ele é elencado como vítima, como o ministro Alexandre de Moraes. Então, a princípio, apesar da relação não ser tão direta como o impedimento do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, nós temos que lembrar que o ministro Cristiano Zanin foi advogado de defesa do Lula justamente no que possibilitou a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na candidatura das eleições de 2022. Como esse caso está discutindo justamente, né, os resultados, né, e uma insurreição em relação ao resultado da eleitoral de 2022, eu também considero que é muito temeroso, né? É muito temerário que o ministro Cristiano Zanin, que advogou para uma das partes que estava, né, na urna, que era o presidente Lula, possa participar agora do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que é o acusado de ter se insurgido contra o resultado dessas urnas. Então, eu já veria também ali um conflito do ministro Cristiano Zanin. Então, dito isso, nós temos que de 5 componentes da turma, 2 com a mais plena certeza e 3, né, no caso do ministro Cristiano Zanin, pela busca, né, do bom direito e da justiça, não deveriam participar, porque tem relações diretas com as partes envolvidas, né? O ministro Zanin, lembrando, se o presidente Lula também consta na denúncia como sendo vítima de tentativa aí de envenenamento, falam que o plano seria de envenenamento do presidente Lula. Então, mais uma vez, um advogado desse presidente, que tem uma relação tão íntima com ele, também não deveria participar da pessoa que teria, em tese, tramado essa tentativa de envenenamento. Então, por aí nós vemos como a primeira turma do STF, ela não deveria estar julgando, né, na sua maioria da composição, esse caso, né? Isentos ali, que a gente pode olhar do ponto de vista estritamente jurídico, são os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. São os 2 ministros que estariam aí completamente isentos para analisar esse caso. Professora, em toda a peça acusatória, existe alguma prova de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado ou deu ordem para o cometimento de crimes? Essa questão é uma questão fulcral da peça acusatória, porque desde o início nós lemos a peça e estamos aguardando a apresentação das provas. Toda a descrição dos fatos, Paulo, numa peça acusatória, ela tem que ser muito bem munida, acompanhada das provas pertinentes. E o que nós temos nessa peça acusatória do PGR, do senhor Paulo Gonet? Nós temos 272 páginas de peça acusatória e nós temos pouquíssimas provas apresentadas.
pouquíssimas provas que se relacionam efetivamente aos fatos apresentados. Então, nós temos alguns documentos apresentados ali que nem sequer se configurariam provas com relação aos fatos descritos. Nós temos, por exemplo, ali uma caderneta apresentada do general Heleno, é uma caderneta de anotações até da Caixa Econômica Federal, anotações que ele tomou sobre alguns planos de ações políticas. E quando nós vamos ler esses planos, o descritivo da própria Polícia Federal que fez a transcrição do que estava escrito ali, nós vemos que nada daquilo em si constitui um ato ilícito per se. Não existe ali nenhuma ação que seja descrita ali, são todas ações políticas de questionamento, muitas vezes, do funcionamento do sistema eleitoral, de estratégias políticas, ele como sendo parte do governo Bolsonaro, mas nós não temos, e isso vai ocorrendo por uma série de provas que são ali elencadas. Então, nós temos também a apresentação de WhatsApps, conversas de WhatsApps, conversa entre esses supostos membros de uma organização criminosa. Nós temos a transcrição daquela reunião ministerial, uma reunião ministerial conduzida pelo presidente Bolsonaro, que foi filmada e foi vazada, né, a filmagem. E o que nós vemos ali? Aquilo é uma reunião de ministério, reunião dos agentes do governo. Nós não temos ali cada um bastante tumultuada, cada um expressando sua opinião. Nós não temos nada ali que não passe do livre exercício da liberdade de expressão, né? Isso eu estou dizendo por parâmetros até internacionais, né? Porque não é o Brasil que inventou a liberdade de expressão, né, Paulo? Professora, e a famosa minuta do golpe? Está lá? A minuta do golpe, Paulo, é outro exemplo também explorado em um capítulo. Acho que tem 2 capítulos devotados à análise da minuta do golpe e apresentam o Felipe Martins como sendo um dos responsáveis pela elaboração ou pela apresentação dessa minuta ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas quando nós vamos ver o próprio trecho que está transcrito na peça, ele se configura numa minuta de um decreto que instalaria o estado de sítio. O estado de sítio ele está previsto na Constituição Federal como sendo uma possibilidade, inclusive, da presidência da República instalar. Então, a princípio, como que você vai criminalizar um decreto que estaria instalando um estado de sítio previsto na própria Constituição? Fica muito precário. Por quê? Porque é uma possibilidade constitucional. Mas veja que ele nem chegou a ser de fato assinado e nem chegou a ser instalado. Então, quer dizer, mais precário ainda. Como é que você vai dizer que uma minuta de um decreto que foi abortada, que nunca chegou a ser implementada, que aquilo pode ser prova de qualquer coisa? Porque ela, no final das contas, ela foi parar numa lata de lixo, né? Ela nunca foi efetivada na prática, nunca foi executada na prática. Então, nós caímos mais uma vez, Paulo, na questão literária, né? Do plano, o plano literário. É como se tudo isso fosse parte de uma história narrada, mas que nunca chegou a ser executada. E no plano do direito, as histórias elas não podem simplesmente ocorrer no plano da cogitação ou do planejamento. No nosso Código Penal, a gente tem muito bem assentada a questão, né, do que se diz iter crimes ou caminho do crime. Ele tem que ter execução prática. E o que não houve nesse caso foi a execução prática. Você se lembra também do caso do Anderson Torres, Paulo? Existe a minuta do estado de defesa, e daí eles pegam essa minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres e também apresentam como essa minuta, que é de um estado de defesa, como sendo uma outra minuta do golpe, né? E justamente nós temos a mesma situação, ela nunca chegou a ser implementada. E o estado de defesa também é previsto na Constituição.
Quer dizer, então você imagina, se um presidente da República, ele não pode sequer cogitar em fazer valer, efetivar estados, né, seja de sítio ou de defesa, que estão previstos na Constituição Federal, né, para que ele está exercendo a presidência da República? Porque se ele não pode, a princípio, se é crime, ele cogitar, decretar, que é isso que nós estamos caindo, né? Nós estamos caindo numa criminalização da cogitação da aplicação de artigos da Constituição Federal que sequer foram aplicados. Então, tudo muito nebuloso, tudo muito temerário. O procurador-geral da União Soviética, na época de Stalin, o nome dele era Andrei Vitinsky, a senhora deve conhecer essa figura nefasta da história jurídica. O Andrei Vitinsky dizia o seguinte, ele tinha duas frases muito famosas. Primeiro, mostre-me um homem que eu encontro o crime. E a outra frase famosa dele era a seguinte, a confissão é a rainha das provas. Aqui, no caso, não é a confissão, mas no caso é a delação. Eu queria que a senhora falasse sobre aquele que me parece ser o esteio dessa peça acusatória, que é a delação premiada do Mauro Cid. Qual o papel dessa delação premiada aí dentro da narrativa construída pela PGR? É exatamente o foco principal, Paulo, porque toda a peça acusatória ela está estruturada em torno de conversas, né, que defluíram ou que são esclarecidas pela delação premiada do Mauro Cid. Só que o que acontece? O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a delação premiada por si só, ela não pode sustentar uma acusação. Você teria que apresentar provas inequívocas de que aquilo que foi delatado, de fato, faz sentido, de fato procede. Então, ao longo dessas 272 páginas, nós tentamos encontrar as provas e tudo que nós encontramos são anotações de cadernetas, conversas trocadas por WhatsApp, minuta de um decreto que não foi implementado na prática, mas que, se fosse implementado, é de um artigo que está na Constituição Federal Brasileira. Então, nós temos uma série, poucas provas documentais que não param em pé, que não servem de fato para comprovar a delação do Mauro Cid. Quando essas provas, né, não corroboram, você acaba tendo como resultado que o que se existe ali de alicerce para tudo que está sendo declarado, no fim das contas, é a própria delação do Mauro Cid. Só que justamente como você mencionou, né, essa confissão, ela só serve para basear uma denúncia, talvez nos regimes soviéticos, né, quando as pessoas confessam e aquilo já serve como prova de um crime por si só. Num Estado democrático de direito, tal como os Estados democráticos de direito ocidentais, sempre o direito prima pelas outras provas, né? A questão da avaliação da delação do Mauro Cid realmente precisa ter cuidado, inclusive porque eu acredito que deve ser feito, e a defesa deve pedir, né, até uma acareação com o Mauro Cid para ver até que ponto tudo aquilo que ele diz, de fato, vai ser sustentado perante aos acusados. Né? Porque uma coisa é a pessoa dizer sob pressão, sob ameaça de prisão eventual, né, que está sendo cogitado, ou sob ameaça de que seus parentes, né, sejam incriminados, e a outra coisa é ela sustentar, né, num ambiente de uma delação convencional, numa delação em que voluntariamente ela resolve, né, esclarecer um fato criminoso. Então, em troca apenas do benefício da sua própria conduta, né, que é o ponto principal aí. Bom, professora, já que a gente comparou a peça acusatória com uma narrativa literária, eu queria aqui passar agora ao epílogo. Eu queria suas considerações finais sobre tudo isso que a senhora analisou aqui. O que a senhora acha que vai acontecer daqui por diante? Quais são as suas expectativas, professora?
As minhas expectativas não são as melhores, Paulo, pelo que a gente já conversou com relação à própria composição do tribunal. A gente não considera que os ministros que estão ali responsáveis por realizar esse julgamento são os ministros que deveriam realizá-lo. Então, acho que isso abre uma questão muito importante para nós sobre a justiça, o papel da justiça no país. Outro ponto que eu queria apontar, assim, só para a gente também ter mais um elemento ali sobre a questão da trama literária, que eu acho que são os fatos mais graves realmente da denúncia, a questão de que, inclusive, a vida do presidente Lula, a vida do vice-presidente Geraldo Alckmin e a vida do Alexandre de Moraes teriam estado em discussão, né? Porque o PGR coloca ali que a vida dessas autoridades brasileiras estariam em risco e que houve, inclusive, envolvimento de um grupo dos quids pretos, né, colocados ali, que são uma parte especial das Forças Armadas, acostumada em operações de grande periculosidade, treinamento, inclusive, antiterrorista e tal, que eles seriam executados planos para realizar esses homicídios. E aí você veja a questão da literatura e a questão do direito, né? Se proceder, se for verdade, a minha pergunta é uma pergunta objetiva. Por que ninguém dos acusados está sendo imputado, está sendo efetivamente acusado de tentativa de homicídio? Se isso de fato ocorreu e se existem provas de que isso teria ocorrido, não seria natural que o PGR chegasse no final da peça e acusasse de fato pessoas e as nomeasse e colocando-as como potenciais homicidas, como potenciais assassinos, tentativa de assassinato? Não, então essa parte da história, quando nós chegamos no final da peça, simplesmente desaparece. É como se não existisse mais. Ficou lá no decorrer das páginas do livro, da ficção, e no final nós não temos uma conclusão sobre isso. Então, mas espera aí, se nós não temos uma conclusão sobre isso, por que isso está na peça? Por que isso é colocado como parte da trama ficcional, se no plano jurídico, Paulo, não é mais citado? Então você percebe que nós temos elementos que ficaram tão em abertos que na trama, no final, eles não são fechados. E nós temos isso ao longo de toda a peça, né? No caso do 8 de janeiro, nós temos como se o 8 de janeiro fosse a grande prova da tentativa de golpe, só que no 8 de janeiro nós sabemos que foram pessoas do povo, trabalhadores brasileiros que estiveram lá na Praça dos Três Poderes e que não havia nenhum planejamento, nenhuma hierarquia, eles entraram de modo absolutamente desorganizado, não portavam armas para realizar um golpe de Estado, não tinham treinamento para isso, não fariam parte do governo. Então, quer dizer, como é que essa história do 8 de janeiro ela pode casar com a imputação de um golpe de Estado em concreto? Então, qual é a conclusão para responder a sua pergunta? A conclusão, o perigo que nós temos é de ter um julgamento como se fosse de uma obra literária, como se fosse um julgamento kafkiano, um julgamento de uma obra literária, e não um julgamento jurídico, e não um julgamento de fato. Professora Érica, muito obrigado pela sua participação aqui no Briguei Sem Medo. Bom, acho que voltaremos a falar desse assunto ainda, mas eu agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos aqui para o público, para o nosso público, público da Gazeta. Fico muito feliz, viu, pela sua entrevista e a gente volta a se falar, tá bom? Um grande abraço, professora. Muito obrigado. Paulo, prazer meu. Parabéns pelo trabalho à frente da Gazeta do Povo. Bom, eu conversei com a professora Érica Cristina Gorga. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Ter coragem para mostrar a verdade. Isso sim é jornalismo.
E na Gazeta, você lê apenas os colunistas que sabem disso. Quando o assunto é luta contra a censura, Constantino, Bolsonaro e Fiuza. Se é a defesa dos seus valores, Mota, Garcia e Deltan. Para elevar ainda mais o debate, J.R. Guzzo. E aí, já garantiu o acesso a esse time? Assine agora! Clique no link e acompanhe todas as colunas exclusivas. Gazeta do Povo, aqui a opinião é de outro nível.